Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Agora, acho importante a gente falar um pouco do Charles Manson, né, que é um personagem chave aí nessa história. Eu vi um documentário do Charles Manson na HBO, que é bem completo, só que é bem cansativo, assim, porque ele é um personagem pesado, assim, né? Mas você vê como é interessante, né? Ele é um psicopata, assim, na linha, assim, sabe? Assim, tudo que um psicopata tem, ele tinha. Tem um episódio mais curto até que fala sobre ele, que é como se tornar o líder de uma seita religiosa no Netflix, que tem um episódio dele, porra, ele é um dos mais famosos. Tem uma baita lábia. Ele era um cara que tinha alguma inteligência. Um puta de um megalomaníaco. Tanto é que o sonho dele era ser do show business. Total, ele queria ser rockstar. Ele queria ser um rockstar e ele quase conseguiu, irmão. Porque ele começou na cadeia, acho que uma das primeiras vezes que ele foi preso, ele lia muito. E numa dessas passagens pela cadeia, ele começou a ler muito sobre budismo, esoterismo, outras religiões, e é aí que ele começa a formar a ideologia dele. Ainda com a mente mais ou menos sã, ele começa a formar uma espécie de ideologia e angariar meninas, primeiro para transar, né? Mas segundo, meio que para se tornar uma grande seguidora. Família, né? Eles já até chamavam de família. Mas ele meio que se torna essa posição de guru, assim, pras meninas. Cara, uma lavagem cerebral ferrada, assim, com as minas, né? E aí o que ele usava pra convencer os caras era as minas. As minas transavam com os caras e ele falava, tá, não sei o que e tal. Numa dessa, ele encontrou ele fez as minas, ou alguém, uma das minas conhecia, não me lembro bem, um dos caras, se eu não me engano, é do Pet Shop Boys. Ou do Beach Boys, alguma dessas bandas aí. Uma dessas duas que tem Boys. Backstreet Boys, sei lá. E aí ele vai na casa do cara, ele impressiona o cara, as minas transam, né? Fala, fizeram uma festinha lá. Sempre festinha, os garotos, né? E aí ele toca uma música pro cara lá, pra mostrar que ele tem uma música que ele quer gravar, sei lá, qualquer coisa. E o cara fala, tá bom, te prometo te apresentar pro brother aí, que é um grande produtor, que é um produtor foda, assim. E aí ele chama o produtor numa outra festa, mesmo esquema, leva as minas, não sei o quê. E aí o cara ouve a música e fala, mano, você tá de brincadeira, não vou produzir, isso aí é muito ruim. É muito ruim, não vou produzir. Os caras tocam mais ou menos violão, e aí ele fica puto. E aí, meio que quando ele é rechaçado pela indústria, por isso que eu acho que é interessante a escolha dele, porque ele tem a ver com o show business. Exato. E ele é o ponto contrário da Sharon Tate, que era uma menina pura e que foi vencendo ali a batalha do show business e foi entrando e provavelmente teria uma carreira brilhante se ela não tivesse sido assassinada antes. Ele é o contrário, ele é quando você vai pra cidade com um sonho, é mastigado e cuspido pra fora. Como que você reage àquilo? É lógico, ele reagiu da pior maneira possível, até porque ele era um psicopata antes mesmo de ser rechaçado. Mas e aí ele meio que essa raiva dele de ter sido rejeitado vira um ódio ao mundo, ou aquela indústria, né, ou aquela cidade, de uma maneira geral. E aí tudo bem, a história dele, que não tenha nada a ver, no filme não passa isso, mas ele pira, né, e tem o Helter Skelter, né, tem essa ideia que ia ter uma guerra interracial e tudo mais. Mano, é uma brisa, assim. Mas eu acho interessante pro filme que ele é um dos caras que foram cuspidos pela cidade, pela indústria, e aquilo ali era uma forma de vingança, uma forma de vingança completamente amalucada, né? Mas aí tá, mais uma vez aí, muito nos pormenores, que tem uma certa vingança no filme do Tarantino e não do herói, né? Exato, ele era exatamente o contrário da Sharon Tate, né? Porque ele é o cara que veio, mas não deu certo, e é o cara que não tem a energia positiva justamente por causa disso, mas era um cara que queria vencer a qualquer custo, diferente dela, que queria vencer pelo talento. Então ela representa essa pureza e ele representa esse outro lado mais sujo. A malícia. E o que acontece? Ele fazia as pessoas que seguiam ele era muito bom nisso e manipulava as cabeças. Lá no outro programa até contei a história da Pussycat, que o pai dela deu carona pro Charles Manson. No mesmo dia, o Charles Manson roubou o carro, roubou a filha de 14 anos, e o pai dela ainda foi lá pra pedir pra entrar na seita, porque tinha essas meninas que ele convencia os caras, fazendo elas
darem pra eles e tudo mais, e ele rechaça o cara e o cara ainda aceita que a filha dele vá pra ser. Então, assim, o cara tinha um poder de convencimento absurdo. Mas ele colocou tanta cabeça dos caras essa coisa da contracultura, de que quem tá lá é ruim, porque se eu não tô, quem tá é ruim, porque eu sou bom, afinal de contas. Então, se eu não tô, vocês são ruins, sabe? Essa coisa assim, que por um detalhe do destino, se de repente a Rick Dalton tivesse ido bem e tivesse ganhado confiança, ido pra Itália e tivesse naquela noite voltado, dado um esporro neles, aquilo que ele ensinou pros caras de absurdo tivesse reverberado de um jeito diferente e eles tivessem mudado de ideia e ao invés de atacar a casa da Sharon Tate e atacar a casa do Rick Dalton, talvez as coisas fossem diferentes. Mas tem a coisa da aproximação dele, né? Porque esse filme tem tudo isso que a gente tá falando aqui, mas quando a gente conhece a história, ele ganha mais essa outra camada de que uma coisa quase meio que terror. Quando a Sharon tem uma cena que ela tá lá, eu acho que ela não tá fazendo nada específico, ela tá só sendo a Sharon Tate lá com os amigos, e aí é a cena que o Cliff tá no telhado, trocando mexendo a antena lá, não sei o quê, e aí o Charles Manson chega pra procurar esse produtor, porque ele tinha combinado com ele nesse rolê aí que ele não gostou das músicas, de ir lá no rancho pra poder fazer uma audição completa. Só que o cara deu bolo no Charles Manson, e isso fazia até o Charles Manson perder um pouco de moral, ser visto como vulnerável pelos caras, tá ligado? Então você vê o Charles Manson se aproximando, você sabe o que aconteceu de verdade, você fica nessa, caralho, mano, tá chegando, uma coisa até meio Oppenheimer, da desgraça que a gente sabe que vai acontecer, né? Só que o Tarantino vai lá e muda o final.